E olha, gente, saiu o resultado de uma pesquisa bastante importante sobre o nível de emprego em todo o país, né, em Santa Catarina também, e isso no mês de maio, porque o resultado sempre sai no final do mês posterior, né? Então ainda não saiu do mês de junho. Mas nós temos aqui os dados do mês de maio que revelam o impacto também da greve dos caminhoneiros que aconteceu justamente no mês de maio. E Santa Catarina teve o segundo pior desempenho na geração de empregos, em relação, claro, aos outros estados aqui do país, só perdendo para o Rio Grande do Sul. E pelos dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, houve uma retração de 0,22% no número de empregos formais no mês de maio. Foram cerca de 4 mil empregos a menos, né? Que é justamente a diferença aí entre o número de contratações, em torno de 75 mil, e também o número de demissões em todo o estado, que chegou aí a 80 mil demissões. As cidades que mais reduziram o número de empregos foram Itajaí, Tubarão e Balneário Camboriú. Agora, o dado positivo é que a cidade de São José, na Grande Florianópolis, que teve aí um bom desempenho, né? Foi a que mais gerou empregos no estado de Santa Catarina. Foram 374 novos postos de trabalho, seguida aí pelas cidades de Videira, no oeste, e Jaraguá do Sul, no norte do estado. E justamente para a gente conversar um pouquinho sobre como voltar, né, para o mercado de trabalho, a gente está recebendo aqui a especialista em empregabilidade, Michele Navarro Lins. Tudo bem, Michele? Obrigado pela sua participação. Boa noite a todos. Boa noite também. Obrigado aqui por ter aceitado o nosso convite, né? Como é que você vê esse momento que a gente está passando? E Santa Catarina aqui, a gente viu, teve o segundo pior desempenho do país, só perdendo para o Rio Grande do Sul, que está numa situação bastante lastimável, né, em termos de emprego, de economia e tal. Como é que você vê isso? É um reflexo mesmo da política que acontece no país? Eu acredito sim, Alexandre. Acredito que seja um reflexo da crise, né? Alguns setores têm mais impacto, outros menos, né? Mas claro que a gente também tem que pensar em relação à questão do próprio profissional em relação a essa questão, né? Como ele está se capacitando, como ele está buscando também essas vagas, né? Eu acho que é um ponto importante. A pessoa não pode parar num momento desse, né? Exatamente. Esperar que a vaga venha. Isso. Não, ele tem que buscar, né, tanto as competências técnicas como comportamentais. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Exato, né? exato. Até porque você é especialista em empregabilidade e também na questão de orientação vocacional, orientação profissional. Né? E orientação de carreira também. Exatamente. O que mais pega na hora em que uma pessoa se vê, por exemplo, demitida de uma empresa que às vezes se dedicou anos e tal, e de repente não tem mais aquele emprego? Qual é o primeiro passo? O que ela precisa começar a mudar dentro dela para poder realmente conseguir se recolocar no mercado de trabalho? Então, tocasse num ponto importante, né? A questão de a gente estar dentro da empresa durante muitos anos não quer dizer que a gente não tenha que observar o mercado, como está funcionando o mercado, né? Então, a gente assim, bom, tô numa posição hoje, o que o mercado está pedindo em relação a essa posição? Tanto em função de competências técnicas, que são aquelas formações, talvez algum idioma, né? Então, a gente precisa estar antenado nessas questões também. Isso pode ser, tu podes conseguir através de uma faculdade, de um curso, cursos online, enfim, tem várias formas de a gente conseguir ir atrás disso hoje, né? Entendi. Essa questão, por exemplo, de cursos, porque muitas vezes a pessoa diz assim, não, eu não vou fazer nenhum curso agora porque eu acabei de ser demitido, não vou poder gastar, né? Como é que fica essa relação também com o dinheiro, né? Porque a pessoa fica presa ao dinheiro. Sim, a ideia é se antever essa questão, né? A gente trabalhar a empregabilidade, né? Já vindo antes mesmo de ser desligado da empresa. Dizem que nada mais inseguro do que ter um emprego, né? Sim, porque a gente está refém do mercado. Isso, né? Hoje a gente fala muito em protagonismo de carreira, né? Que é isso, a gente estar antenado e a gente se preparar para essas questões. Antigamente a gente estava muito dependente da empresa, vamos dizer assim, né? A empresa tinha um plano de carreira, a gente seguia aquele plano e tal, mas hoje em dia a gente tem que realmente buscar, né, a nossa capacitação, tem que entender como é o funcionamento do mercado, entender as competências comportamentais também, que são tão exigidas no mercado de trabalho, né? Flexibilidade, adaptabilidade, enfim, pensamento crítico, criatividade, né? São competências importantes para a gente pensar e ter, né? É a questão de a pessoa desenvolver talvez um diferencial em relação aos demais? Totalmente. Eu sempre faço uma pergunta assim quando eu faço o processo. Qual é o seu diferencial no mercado de trabalho? Né? Por que eu tenho que te contratar e não contratar outra pessoa? Né? E a partir desse momento, a gente consegue observar o que realmente, quais são os gaps de comportamento, o que está me faltando, o que eu preciso trabalhar.
né? Então, o que você daria de dicas, então, por exemplo, porque só o roteiro não, o currículo adianta Sim. você se preocupar com o currículo? Não, essa é uma grande falha, né? A pessoa acha que ter um currículo bom, enfim, ou bem desenhado já é um passo. Sim, com certeza é um primeiro passo, mas tem um passo anterior que eu sempre comento que é a gente ter o conhecimento sobre si. Quais são os nossos principais talentos, né? As nossas capacidades, o que a gente precisa melhorar, né? Então, esse é um ponto anterior que a gente pode trabalhar. E colocar isso também no próprio currículo, né? Não necessariamente no currículo, mas você vai utilizar isso numa entrevista de emprego, por exemplo. Certo. Você vai conseguir se vender melhor, porque você se conhece, né? Então, o currículo, ele é uma parte importante, mas não é uma parte única, né, do processo como todo. Dentro do currículo, que eu estava lendo ali, o que você consegue dizer, por exemplo, assim, a gente consegue melhorar o currículo para você ter pelo menos umas 80% de chance de ser contratado. Como é que isso acontece? Então, o currículo ele tem alguns critérios, né? Hoje os recrutadores têm em torno de 6 segundos para analisar um currículo. Então 6 segundos? 6 segundos. Só. Então, imagina a quantidade de currículos que eles recebem por vaga. Verdade. Então, se o currículo não estiver alinhado, não tiver com algumas palavras-chave, alguma coisa que identifique, né, quais são as qualificações daquele profissional, às vezes eu recebo currículo de 11 páginas. Imagina. 11 páginas? Imagina que um profissional de recursos humanos não vai ter tempo hábil, enfim, de chegar até o final do currículo. É correto, então, fazer só uma página? Apenas Duas uma? Páginas. 2 no máximo? É o suficiente, né? A não ser que ele tenha muito mais experiência, seja um profissional sênior de muitos anos. Mas 2 páginas é o ideal e quando está início do mercado de trabalho, 1 página é mais do que suficiente, né? A gente consegue ajustar dessa forma. O que não se deve colocar no currículo? Ou o que tem que tomar cuidado? Então, tem vários... foto é um dos erros que as pessoas costumam colocar. Documentos pessoais também não tem necessidade. Isso pode ser visto depois, futuramente, quando for, né, o profissional for contratado. Enfim, tem alguns erros que costumam fazer, mas... E algumas coisas também que são importantes. Deixar o número do celular sempre visível, né? Até um e-mail que a pessoa, né, tem acesso, enfim. E algumas questões mais de qualificações mesmo, de como organizar isso, um layout de currículo. Por exemplo, aquela primeira parte que a gente coloca assim, o objetivo, né? Isso. Onde você quer chegar na empresa. É isso que tem que ficar bem claro. Não, o objetivo, na verdade, é o cargo que aquele profissional busca, cargo ou área. Então, assim, quanto mais objetivo for o objetivo, melhor. Né? Então, assim, eu quero uma vaga para analista financeiro. Então, e formata o seu currículo também, personaliza para cada vaga. Então, às vezes o profissional faz isso. Ele tem um currículo padrão, mas ele despacha para todas as vagas que surgirem. Né? A ideia é a gente personalizar o currículo quanto mais possível próximo das vagas que a gente está se candidatando. E tem uma outra dúvida que eu tenho assim, bom, a gente pega o currículo, distribui para algumas lojas, algumas empresas, enfim, onde você quer trabalhar, onde você pensa em trabalhar, e de repente a pessoa fica em casa esperando que a coisa aconteça. Qual é o comportamento certo? Você precisa ficar em cima, precisa ligar para a empresa para dizer, olha, tem o meu currículo aí que eu deixei e tal. É válido isso? É válido. Inclusive, eu digo que a gente tem que criar uma rotina de trabalho, eu digo que buscar trabalho dá trabalho. Né? A gente tem que criar essa rotina, tirar 3, 4 horas do nosso dia, o tempo possível que a gente tiver, ir atrás das vagas, garimpar essas vagas, né? E quando enviar um currículo para a empresa, se for selecionado, obviamente, se entrar no processo seletivo e ela te der um prazo, sim, aguarda aquele prazo chegar, mas mostra interesse. Passou o prazo, né? Dá uma ligada, pergunta como é que está o processo seletivo, enfim. Porque ser lembrado, isso é importante, né? É ser lembrado, exatamente. Agora, eu acho que o mais importante que você falou aqui é essa preparação anterior. Isso. Não achar que por você já estar no mercado de trabalho já está estabilizado. Sempre tentar se avaliar antes. Isso, sempre tentar se avaliar antes. Essa é a mensagem principal. Essa é a mensagem principal. Então, a gente ter esse conhecimento dos nossos talentos, o que a gente tem de melhor, né? Olhar para o mercado de trabalho, ver como é que está funcionando, o que está se pedindo em termos de qualificação. E também o networking, é algo que a gente não pode esquecer. Né? Ainda que a gente esteja colocado numa vaga, a gente precisa ter a nossa rede de relacionamentos. Né? E trabalhar essa rede, mais do que quantidade, é qualidade dessa rede. Porque, eventualmente, num desligamento de uma empresa, a gente tem pessoas para acessar e para chegar muito mais fácil para essa vaga de emprego. Tem tudo a ver também com aquela paixão que você tem pelo seu trabalho. Que aí você acaba se relacionando naturalmente, né? Exatamente. Tem muito disso também. Tem muito disso. Maravilha. Michele Navarro Lins, especialista em empregabilidade. Claro que esse assunto aqui a gente poderia levar a noite inteira, né? Com certeza. Mas obrigado pela sua participação e volte mais vezes aqui para ajudar a gente a tentar levantar também a moral do pessoal aí. Tá bom, muito obrigada. Mesmo. Boa noite para você. Boa noite.